Olá, meus amores! Hoje é a aula de História, que começa na página 287, e nós vamos falar sobre a crise do primeiro reinado, tá bom? Então, vamos lá. Nós, na aula passada, gente, nós começamos a aprender sobre a questão da outorga da Constituição Brasileira de 1824, né, que trouxe à tona as ideias autoritárias de Dom Pedro I, né, que não aceitava as opiniões diferentes, que ele só queria saber das opiniões dele, né. Dessa maneira, né, gente, com os 2 anos de governo, o imperador começou a enfrentar uma grande instabilidade política, né, que se somava às dificuldades econômicas e sociais enfrentadas pelo Império do Brasil, né. Então, assim, o conjunto desses fatores levaram a uma situação de insustentabilidade política, que teve o fim apenas em abril de 1831. Isso nós falamos na aula passada, tá? Então, agora nós vamos começar a falar sobre a crise do primeiro reinado, tá? E para a gente começar a aprofundar, né, sobre esse tema, nós vamos começar a falar sobre a Confederação do Equador, que começou no ano de 1824, tá? Então, com o fechamento da Assembleia Constituinte em 1823, no ano seguinte, a outorga da Constituição Brasileira, que estabeleceu a centralização do poder e o poder moderador, geraram uma grande insatisfação da população brasileira, tá? Então, principalmente das regiões Norte e Nordeste. Então, assim, teve muita insatisfação, tá? E as elites locais dessas regiões cada vez mais se viam dependentes do poder estabelecido na corte. Então, assim, dessa forma, eles começavam a questionar se a independência havia sido para todo o Brasil ou somente para o Centro-Sul, tá? Então, assim, com a sede do Rio de Janeiro, assim, a semente para uma revolta estava posta, tá? Então, assim, no entanto, faltava regá-la. E com a decisão de Dom Pedro I, gente, de nomear presidentes, de provinciar governador, foi o motivo que faltava, tá? Logo nos primeiros meses de 1824, Dom Pedro I ele nomeou um presidente para a província de Pernambuco, tá? Contrariando os interesses da população da região. Então, assim, ele sempre estava indo contra os interesses da população. E o mesmo aconteceu também, gente, na Paraíba e no Ceará, tá? Então, onde também houve muitas manifestações contrárias à medida do imperador, à medida do Dom Pedro I, tá? Então, assim, com a tentativa de contornar essa situação toda, se buscou uma negociação entre os pernambucanos e o imperador. Mas o autoritarismo do Dom Pedro I não permitiu que tivesse seus poderes questionados. Ele não aceitava de jeito nenhum. Então, assim, contra o poder absoluto do imperador, em Pernambuco se iniciou um movimento chamado de Confederação do Equador. Confederação do Equador. A Confederação do Equador, né? Então, ficou muito conhecido isso aqui, foi um marco, tá? Então, assim, no dia 2 de julho de 1824, foi lançado um manifesto de função dessa... Desculpa, gente. Dessa confederação, que estabelecia, né, a independência do Brasil, o governo republicano, representativo, a autonomia dos estados confederados, tá? Então, assim, a criação desse grupo chamou muita atenção de todo o Nordeste e rapidamente teve uma adesão do Ceará, tá? Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, que acompanharam Pernambuco, tá? Nesse movimento, nessa confederação, tá? Enquanto o movimento buscava reunir as províncias, né, do Nordeste na confederação, o imperador tentava formar um exército, tá, para impedir a consolidação da separação.
tá? Então, ele, tipo assim, ele montava todo um exército para ir contra os pernambucanos, tá? Então, assim, como a situação econômica brasileira não era das melhores naquele momento, o Brasil precisou pedir empréstimos, à Inglaterra, tá? E a outros países também. Além da utilização de forças militares estrangeiras, também tinha muita utilização das forças militares, tá? O Dom Pedro usava muito. Então, assim, o custo do enfrentamento à Confederação do Equador foi alto demais, tá? Todavia, as tropas do Dom Pedro I conseguiram o centro do movimento. As cidades de Recife e Olinda, elas foram punidas, gente, duramente, tá? Sendo 31 deles condenados à morte, tá? E centenas foram presos, tá? Vários. Daí, gente, veio a guerra da Ciplastina, tá? A região de Ciplastina era uma região, tá, gente? A região de Ciplastina sempre foi muito disputada pelos portugueses e os espanhóis também, tá? Então, assim, desde a época da colonização, de tempos em tempos, a região era conquistada por um ou por outro, tá? Então, assim, a última transferência havia sido em 1816. E quando Dom Pedro VI reconquistou a região e anexou a América Portuguesa, após a independência, as questões entre o Brasil e a província da Ciplastina ficaram mais tensas, tá? Então, assim, em 1825, os líderes ciplastinos, eles declararam guerra no Brasil, tá? Então, sendo as tropas, né, da região liberadas por João Antônio Lavalleja, apoiados pela população local e pela Argentina. Então, a Argentina, ela apoiou muito essa guerra, tá? Então, após os 3 anos de conflito, a Inglaterra decidiu intervir na questão e declarou a Ciplastina uma região independente do Império do Brasil. Depois daí, a crise política veio crescendo. Os conflitos travados contra a Confederação do Equador e com a Ciplastina geraram grandes perdas econômicas, muitas perdas econômicas, tá, gente, para o país, e a solução, gente, encontrada foi aumentar os impostos naquele momento, tá? Então, junto a isso, o Banco do Brasil, criado por Dom Pedro VI, foi à falência, tá? Foi aí que cresceu ainda mais a crise política, tá? Então, assim, juntou-se o aumento das taxas, aumento dos preços e redução dos salários dos trabalhadores. Então, houve tudo isso para tentar resgatar, né, a economia do Brasil. Então, a oposição no início da década de 1820 parecia mais organizada e vinha ganhando apoio da população brasileira, insatisfeita com o imperador, porque eles ainda estavam satisfeitos com o imperador. Os membros da oposição demonstravam suas críticas a Dom Pedro I através de jornais e panfletos, tá? Que tinham grande importância para a difusão das ideias políticas daquele momento. Então, nesse contexto, o jornalista Libero Badaro, reconhecido membro da oposição, foi assassinado, tá? Por partidários de Dom Pedro I. Tá? Então, por eles irem contra, né, o Dom Pedro I, e eles expressavam isso através dos jornais e os panfletos, né, que o jornalista fazia isso, então eles assassinaram o jornalista para poder parar com isso, tá? E aí os portugueses, eles marcaram uma manifestação de apoio ao governo e os opositores brasileiros reagiram fazendo uma manifestação contrária, tá? Então, no mesmo dia e local, assim, começou um conflito generalizado que ficou conhecido como Noite das Garrafadas. Olha, Noite das Garrafadas. Por conta disso, tá? Por irem contra os ideais do Dom Pedro I. E assim, gente,
acabou deixando Dom Pedro sem opção, sem apoio da população, sem apoio político e sem exército para conter as constantes manifestações. Então, o imperador brasileiro abdicou abdicou o trono no dia 7 de abril de 1831, tá? Então, poucos dias depois deixou o Brasil em direção a Portugal, deixando seus filhos, tá? Como herdeiro do trono brasileiro. Como não podia governar, deixou os pais na mão de uma regência, tá? Que devia assumir as responsabilidades políticas do país até que seu filho completasse a maioridade, tá? E isso ficou conhecido como a abdicação, tá? E a aula de hoje foi isso, tá, gente? Agora deixo as atividades da página 291, 292 e 93 para vocês realizarem, tá bom? Beijinhos e tchau, tchau. Até a próxima.